Amados irmãos, a paz do Senhor para todos, Deus abençoe vocês mais uma vez. Este é o quadro Alimentando a Alma com a Palavra de Deus. E mais uma vez estaremos juntos meditando na Palavra de Deus e aprendendo com a Palavra de Deus. Livro de Oséias, capítulo de número 2, versículo 14, isto. Diz assim, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Só esse tema aqui, só esse versículo, né? Nesse capítulo número 2, nesse versículo 14, irmãos. A gente vai meditar nesse versículo 14. Estava pensando aqui nesta palavra e cheguei à conclusão, olhando para esta palavra, que às vezes o Senhor leva a gente para o deserto. Para quê? Para nos matar? Para quê? Para nos entristecer? Não. Para falar ao nosso coração. Aqui o Senhor estava falando para o seu povo, que iria levar o seu povo para o deserto, para ali falar com o seu povo. E se vocês vão ver aqui, o capítulo de número 2 aqui tem o tema, os juízos e a restauração de Israel. Então, Deus queria tratar com o povo e o Senhor, nesse versículo 14, estava falando para o povo que iria levar, para o profeta, melhor dizendo, que iria levar o povo para o deserto, para ali no deserto falar ao coração do povo. Irmãos, quantas das vezes não é assim nas nossas vidas? Deus permite que eu e você, nós entramos num deserto. E o deserto é um lugar seco, é um lugar quente, muito quente e ao mesmo tempo muito frio à noite, né? O deserto de dia é muito quente e à noite é muito frio. O deserto é um lugar onde se tem pouca vida. O deserto é um lugar indesejado. No deserto são poucos que querem estar. Por que não dizer quase ninguém? Quase ninguém quer ir para o deserto. Quase ninguém deseja estar num lugar como este. Porque a sua aparência não é agradável. Porque o deserto não é um lugar confortável. Porque o deserto é um lugar de solidão. Amados irmãos, às vezes Deus permite que algumas coisas dêem errado na nossa vida. Às vezes Deus permite a gente se sentir num deserto. Muitos estão agora no deserto da solidão. Por quê? Porque seu marido não está mais com ele, com ela. Porque a sua esposa não está mais com ele. Porque um dos seus filhos já não está mais. Ou quem sabe nenhum dos seus filhos está mais com vocês. Porque uma pandemia está aí, assolando, matando muitos. E quantos maridos agora estão sem as suas esposas? E quantas esposas estão sem os seus maridos? Quantos pais perderam os seus filhos? E assim vice-versa. E isto traz solidão. Quantos noivos planejou tudo com a sua noiva, mas quando estava prestes a casar, algo deu errado. E esse noivo ou esta noiva agora está na solidão de novo. Porque não era da vontade de Deus e algo deu errado. E você se sente no deserto da solidão. Num sábado como esse, por exemplo, quando vocês estão agora dentro da sua casa, na solidão, no deserto, se sentindo só, se sentindo esquecido, pensando que Deus não está vendo, pensando que é o fim, pensando que as coisas vão ficar assim, que Deus não está te ouvindo.
Mas aí eu venho com essa palavra de Deus para dizer para alguém que nesse deserto que Deus permitiu na sua vida é o lugar aonde Ele quer falar com você. Repare, observe no deserto. Quando alguém está no deserto da solidão, deserto do desemprego, enfim, existem vários desertos. Quando alguém está no deserto, a pessoa se fica mais sensível. É por isso que Deus leva a gente no deserto, porque no deserto a gente está mais sensível à sua voz. No deserto, a gente fica mais sensível, a gente fica mais quebrantado. No deserto a gente fica do jeito e da maneira que Deus quer. No deserto a gente não vive da maneira e da forma que a gente quer, sabe por quê? No deserto a gente é totalmente dependente de Deus. Sim, se Deus permitir você ir para um deserto, você tem que entender que nesse teu deserto você está totalmente dependente de Deus. Se Deus permitiu você ir para o deserto, nesse deserto é o lugar onde Deus quer falar ao teu coração. Se Deus permitiu você ir para o deserto, entenda algo. Nesse teu deserto, Deus tem um propósito com a tua vida. Vamos aos exemplos na Bíblia. Por exemplo, Moisés. Após assassinar um dos egípcios, o que Deus faz? Deus leva Moisés para o deserto. Aleluia! E ali, ele aprendeu a ser dependente de Deus. E ali, ele volta como o homem mais manso da Bíblia. Como pode isto? É no deserto. Elias no deserto. Pessoa que estava só. Elias no deserto pediu para Deus a morte. Mas no deserto Deus cuidou de Elias. E mesmo Deus que cuidou de Elias, que cuidou de Moisés, que cuidou do seu povo, do povo de Israel lá no deserto, quando eles peregrinaram, né, por 40 anos, por causa da desobediência, é claro. Mas mesmo assim Deus cuidou. De dia, por causa do sol quente, Deus mandava uma nuvem. À noite, por causa do frio, Deus mandava uma coluna de fogo. Quando o povo tinha fome, Deus mandava cordonizes do céu, maná do céu, enfim. Deus sempre providenciava algo para o povo. Quando o povo estava com sede, Deus ordenava que da rocha saísse água. No deserto, quando o povo estava com sede, Deus transformava as águas amargas de Mara em águas doces. Então no deserto Deus cuida. Então no deserto Deus protege. No deserto só morre quem desobedece. Quem obedece no deserto, ele só tem que aprender a crescer. Nesse teu deserto, Deus está te ensinando. Nesse teu deserto, Deus está forjando o seu caráter. Nesse teu deserto, pode ter certeza que você vai ter uma lição. Você vai ter uma experiência para contar. Porque o deserto, pelo contrário, que muitos pensam. Porque no deserto a impressão que Deus não está nos vendo mais. No deserto a impressão é que Deus nos esqueceu, como já disse, mas pelo contrário. No deserto, Deus está deixando a gente da maneira e do jeito que Ele quer. Então, amados irmãos, se você que está no deserto, você está passando por um momento triste e se sente no deserto, da solidão, do esquecimento, quem sabe você está até depressivo, quem sabe você está triste, mas alega teu coração, porque nesse teu deserto, abra o teu coração, porque Deus quer falar com você nesse teu deserto. Nesse teu deserto não é para a morte, mas é sim para você ter experiência, como já disse, com Deus. Aleluia! Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. No deserto Ele fala conosco.
No deserto Ele quer falar com você. No deserto Ele quer provar para você que Ele é Deus. Aleluia. Talvez Deus permitiu você ir para o deserto porque você nunca entendeu os propósitos e os planos de Deus na sua vida. Aí Deus precisou criar um deserto, precisou criar uma situação. Para quê? Só para falar no teu coração que Ele é o teu Deus. Só para falar do teu coração que é você que Ele quer usar. Só para falar para o teu coração que é tempo de você voltar. Só para falar no teu coração que Ele te ama. E que Ele enviou o seu Filho amado numa cruz para pagar o preço por você. Até mesmo Jesus precisou ir para o deserto. Todos. João Batista, por exemplo, precisou ir para o deserto. Entenda, o deserto faz parte da vida do cristão. O deserto é permissível da parte do Senhor. Só que no deserto tem provisão. Só que no deserto, aleluia, tem a presença de Deus. O povo de Israel estava no deserto, irmãos, mas tinha a presença ia junto. Então, meu irmão, nesse teu deserto, eu quero concluir agora. Deus está contigo. Nesse teu deserto, Ele está ao teu lado. Amém? Talvez você está se sentindo assim. Mas lembre dessas palavras. Deus te levou no deserto só para falar ao teu coração. Então esteja sensível e atento à voz de Deus. Amém, irmãos? Foi esta mensagem que Deus colocou no meu coração. Este é o quadro Alimentando a Alma com a Palavra de Deus. Se você gostou dessa mensagem da parte do Senhor e de outras mensagens, irmãos, compartilhe para aqueles que precisam, amém? E por hoje é só. Deus abençoe vocês que é inscrito, você que não é inscrito também da mesma forma. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.